Cara, por que eu sou cristão? Cara, quais os motivos que você tem dado para que as pessoas te vejam como um cristão? Quais são os frutos que você tem dado para que as pessoas te vejam como um homem de Deus ou como uma mulher de Deus? Cara, eu parei para pensar, olhei para o nosso meio gospel, meio evangélico, sabe o que eu entendi, sabe o que eu percebi? Cara, que a gente ainda não conhece o nosso Deus, que a gente só serve de boca, que a gente só fala, que a gente prega, mas a gente não vive aquilo que prega. A gente fala mais dos dons do que dos frutos. E sabe por que Deus falou isso no meu coração? Por algumas simples perguntas que o mundo faz. Ou por alguns simples questionamentos, sabe? Você que é cristão, você já deve ter escutado por que um macumbeiro não entra na igreja, ou por que um satanista não gosta de cristão. Simplesmente porque eles falam que a igreja evangélica ou os cristãos, eles não pregam aquilo que Jesus pregou. O que Jesus pregou? Jesus pregou o amor. Todos eles falam isso. Não, porque Jesus pregava o amor, mas o pessoal só sabe julgar, o pessoal só sabe falar mal do irmão, só sabe viver de fofoca. E quantos já não escutaram isso? E essa tem sido a face do povo evangélico aqui no Brasil e talvez em muitas outras partes do mundo. Mas a pergunta é para você: por que você se considera um cristão? Você já parou para analisar como é que você tem tratado as pessoas? Você já parou para analisar como é que você tem tratado um macumbeiro, um católico, um budista, um satanista, alguém do Islã? Você já parou para pensar como é que você tem tratado essas pessoas? Você já parou para pensar como é que você tem tratado as pessoas dentro da sua casa? Você já parou para pensar como é que você é depois que você sai da igreja? Você já parou para pensar como é que você tem vivido esse cristianismo que você tanto prega? Quando a gente começa a fazer esse tipo de pergunta, a nossa máscara começa a cair e a gente começa a entender que, de verdade, nós precisamos conhecer Cristo. Não essa religião que nós vivemos, mas um cristianismo puro e simples, um cristianismo de verdade, de transformação de vida. E sabe o que você precisa ter? Você precisa ter frutos. Sabe como é que as pessoas vão saber que você é um cristão de verdade? Pelos frutos que você dá, não pelos dons que você tem. Não interessa para Deus se você tem dom de línguas, não interessa para Deus se você tem dom de pregar, não interessa para ninguém isso. Sabe por quê? Porque se você tiver todos esses dons, apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, no versículo 1 e em diante, falando do amor, do que adianta nós termos todos os dons, ter toda a ciência, ter tudo, mas não ter amor? Isso não valeria de nada, nossa pregação não seria nada, as revelações não seriam nada, as línguas não seriam nada. Ou seja, as pessoas precisam ver não o Mateus com o dom de pregar, não o Mateus com o dom de outras coisas, eles precisam ver o Mateus com os frutos do Espírito Santo. E eu vou deixar aqui para vocês o texto que falou muito ao meu coração, se encontra em Gálatas 5. Eu trouxe aqui a versão atualizada e diz assim, versículo 16: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus
crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Versículo 25. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Vocês viram o que são os desejos da carne, o que são os frutos do Espírito? Infelizmente nós temos visto muitos cristãos dando exemplos do que a natureza carnal quer. E sabe de uma coisa? Eu sou cristão, só que eu tenho visto que nós nos sentimos muito superiores a outras religiões. Nós achamos que somos melhores do que o macumbeiro, nós achamos que somos melhores do que o católico, achamos que somos melhores do que o satanista, ou que o budista, ou que qualquer outra pessoa de outra religião. Mas a realidade é que nós somos iguais, nós somos pecadores como qualquer um aqui na Terra. Nós não somos melhores do que ninguém. E não devemos nos sentir orgulhosos porque conhecemos Cristo e Ele nos prometeu a salvação. Devemos sentir orgulhosos de termos o poder de pregar a palavra e salvar vidas. Isso deve nos dar orgulho. Isso deve ser motivo de alegria para um cristão. E quando você se perguntar por que você é um cristão, você tem que ter em mente que você é um cristão pelos frutos que o Espírito te dá e não pelos dons que você tem. Eu queria e quero ver essa geração brasileira crescer na graça e no conhecimento de Deus, mas não por teologia, não por saber pregar, não por saber cantar, não por ser somente um movimento gospel evangélico, mas porque as pessoas da vizinhança olham para cada um desses que se dizem cristãos e vejam realmente o fruto do Espírito. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam não alguém que tem dom, mas alguém que dá frutos. E você, meu irmão, você, minha irmã, queira ser um cristão que dê frutos. Não queira se mostrar para ninguém, não queira mostrar sua eloquência na pregação, não queira fazer isso. Queira mostrar Jesus para ela, porque é disso que ela precisa. É dele que eles precisam. É de Jesus que o mundo precisa. É de Jesus que nossa nação precisa. Então fale de Jesus o tempo todo. Mostre a eles o fruto que você dá. Mostre a eles Jesus Cristo. Esse é o meu desejo. Queridos, fiquem na paz. Tamo junto. Não esqueça de curtir esse vídeo, não esqueça de compartilhar e não esqueça de se inscrever nesse canal. Mas o mais importante, não esqueça de pregar Jesus, compartilhar Ele e curtir Ele por toda a sua vida. Fica na paz. Valeu!